Mas então, pessoal, nesse vídeo eu vou falar o que acontece quando você aplica uma metodologia que não é israelense para poder estudar a Bíblia. Tá? Olha, é a mesma coisa de que você tem os métodos de guitarra, tá? Aqui na escola, né, você tem a metodologia de guitarra. Então, todo aluno que entra numa escola para estudar guitarra, existe uma metodologia. Todo aluno que entra na escola para estudar, por exemplo, bandolim, cavaquinho, viola caipira, violão, existe uma metodologia. E os métodos são montados para cada instrumento específico, porque os instrumentos são diferentes, né? Então, o teclado ele tem o seu método, a sua metodologia de ensino, né? Então, o que acontece quando você, né, o aluno ou o professor tenta implantar um método que não é o método do instrumento? Por exemplo, se entra um aluno aqui dentro da escola e ele vai ter aula de teclado, e se eu pegar um método de bandolim para tentar colocar para ele estudar teclado, isso é inviável, pessoal, é inviável, tá? É exatamente isso que acontece quando você pega um método que não é o método israelense, que não é o método bíblico, um método que é sacerdotal, um método que Jesus estudou por ele, os profetas estudaram por ele, os discípulos estudaram por ele, né? Foi idealizado por sacerdotes, foi idealizado por escribas, por pessoas versadas na Bíblia, né? Então, quando você pega uma metodologia que não é a metodologia sacerdotal israelense, tá? Você não consegue, tá? Você não consegue estudar a Bíblia ou entender a Bíblia, tá? Então, pessoal, essas duas formas que existe aqui hoje no Brasil, que é a forma católica e evangélica, esqueça isso, tá? Você que está, né, que tá vindo estudar, esqueça isso. Tá? Por quê? Porque é a mesma coisa de você pegar um método de bandolim para tentar ensinar um aluno de teclado. É inviável. É inviável. Não tem viabilidade. Tá? Então eu vou explicar para você o que é o método católico. O método católico, né, ele foi idealizado pelos papas, pelos padres. Então, eles colocaram os mandamentos e os ritos, tá, da tradição católica ali. Então, quando você abre a Torá, a lei mosaica e tal, não tem nada, por exemplo, daqueles dias dos santos lá, de Aparecida, né, cada santo daqueles lá, São João, não sei o que, não tem nada disso lá, entendeu? Então, né? E essa coisa também de, por exemplo, Sexta-feira Santa, não tem nada disso lá, de chocolate de Páscoa, não tem nada disso, porque na Páscoa você não come nada fermentado, né? Então, assim, não tem nada disso, tá? Todas as coisas que os católicos colocaram, elas não estão dentro do corpo bíblico, você não encontra na Bíblia, tá? Todas as coisas que foram colocadas lá, não encontra na Bíblia. Tá? Principalmente a idolatria, as imagens, não sei o que eles podem dizer que não veneram, que não sei o que, mas eu não quero nem saber disso, se veneram, se não veneram, isso para mim não tem função nenhuma, porque não tem nada disso lá, tá? Então não tem função nenhuma, tá? Então, se você está estudando a Bíblia, né, com uma ótica católica, esqueça, né? Porque é perda de tempo, é como você pegar um método de bandolim para poder estudar teclado, não vai dar certo, tá? O que acontece também, aí depois vieram os movimentos protestantes, tá? Os movimentos protestantes, embora eles sejam mais sutis, entendeu? É mais sutil um pouquinho e tal, mas todo esse movimento protestante que está aqui no Brasil, ele veio do protestantismo americano, dos Estados Unidos. Essas primeiras igrejas que foram montadas aqui foram todas com o sistema americano. O sistema americano é o sistema de Hollywood. Sabe o que é o sistema de Hollywood? Vem uma pessoa, ele sobe em cima de um palco e ali
ele começa a dar um espetáculo. Abraão era um homem que ele saiu e ele subia as montanhas e não sei o que, e as pessoas batem palma, e as pessoas vibram, as pessoas rolam no chão, as pessoas têm um êxtase, e as pessoas são elas choram, elas se emocionam e tal, tá? Mas isso não é um sistema bíblico de estudo, tá? Isso não é uma metodologia da Bíblia, tá? Isso não faz parte do corpo bíblico, tá? Isso não faz parte, isso não foi ordenado em lugar nenhum, tá? Então, assim, este é um sistema de Hollywood. O que é o sistema de Hollywood? A pessoa precisa de um palco, ele precisa de um sei lá, um palanque, um púlpito, um palco e tal, e aí ele escolhe um texto aleatoriamente e a partir daquele texto ele faz toda a sua, né, o seu espetáculo, a sua, né? Mas isso não faz parte da Bíblia. Por que não faz parte? Porque as pessoas ainda continuam sem saber as coisas que estão lá dentro. O que é Yom Kippur, né? O que é Mezuzá, né? O que é Tefilim, né? O que é Rosh Hashanah, coisas que estão dentro da Bíblia, e sem contar a seguinte questão, né? As pessoas não sabem que nunca existiu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nunca existiram livros com esse nome. Esses livros não têm esses nomes. Então isso foi criado pelos católicos, e os protestantes americanos continuam levando o mesmo sistema, entendeu? Então, assim, e tudo isso aí é uma chamada ignorância, é uma coisa assim é uma coisa de besta, entendeu? Por exemplo, porque se o aluno chegar aqui e ele quiser aprender teclado e eu pegar um método de bandolim e colocar para ele, eu tô fazendo um papel de besta. Ou seja, o que é uma besta? Uma besta é uma pessoa ignorante, sem conhecimento, tá? Então, o catolicismo foi uma besta que veio, né, ignorante, sem conhecimento, e depois veio a protestante, né, a protestante americana, depois logo atrás dela. Então, assim, e as pessoas continuam não sabendo a Bíblia, não sabendo do que se trata, né? Então tem gente mais perdido que cego no tiroteio. As pessoas vêm me perguntar as coisas o tempo inteiro, tá? E isso aí você não consegue resolver, você não consegue responder às pessoas com espetáculos de Hollywood, tá? Você não responde nada com espetáculos de Hollywood, tá? Você só responde os questionamentos só com estudo. Então, a metodologia israelense ela envolve estudo. Por quê? Porque o povo judeu é o povo do livro, tá? Então, assim, se é um livro, ele é para ser estudado, ele é para ser compreendido, ele é para ser, né, ele é para ser observado, ele é para ser, né, praticado, tá? Você não vai conseguir, é por isso que não existe a prática bíblica, né? O que existe são espetáculos de Hollywood, né? Espetáculos de Hollywood, dias e comemorações que não existem, tá? Que não fazem parte do corpo bíblico. Então, assim, se você quer realmente entender a Bíblia, esqueça do catolicismo e esqueça do protestantismo. Jogue na lata do lixo, porque isso não serve para nada, isso não presta para nada, tá? Isso não vai te dar conhecimento, não vai te dar entendimento, porque são duas metodologias erradas. São erradas para você poder ver a Bíblia. É a mesma coisa que você chegar aqui e eu pegar um método de um instrumento e querer aplicar em outro instrumento, tá? Isso é bancar o besta. O besta, quando é dito lá no Apocalipse, besta é a ignorância, a falta de conhecimento, tá? Então são as pessoas, é o chamado tosco, sem conhecimento, ignorante, tá bom? Então é isso, tá? É isso que eu queria falar para você, né? Um grande abraço e obrigado, né? Obrigado
por ter assistido esse vídeo, né? Espero, né, ter esclarecido um bocado de coisas para vocês, tá bom? Shalom, obrigado.